Então tá, então é isso, né? Então nós estamos falando sobre o espírito como ser individual, né? E agora a gente vai falar sobre essa lei universal chamada lei da afinidade, né? Lei da aproximação. Como tudo no universo se aproxima, desde o primeiro átomo vai se aproximar do outro átomo, para que eles troquem experiências e possam dar saltos de evolução, assim o espírito também o faz. Ele se aproxima de outros espíritos, troca conhecimento e assim continua a sua evolução. E para isso existe uma coisa que nós aqui no planeta Terra conhecemos por família, né? Então a partir de agora nós vamos começar a estudar um pouquinho mais esses agrupamentos de seres, de espíritos, o porquê, por que isso acontece, como isso acontece, né? Qual é o objetivo disso acontecer. Então agora nós vamos partir para a segunda parte, digamos assim, desse estudo. A primeira parte é a parte de onde a gente veio, quem a gente era, né? Agora nós vamos começar a estudar quem nós somos e aonde nós estamos. Tá? É uma segunda parte que nós vamos começar a trabalhar. Muito bem. E nós precisamos então iniciar falando sobre a família, a nossa família, né? Segundo os espíritos de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja tão importante como a família, devido à sua função natural de educar e de regenerar espíritos reencarnados. Então essa é a principal função da família, tá? Educar e regenerar. Olha só o trabalho que a gente tem, né? Na família. Educar e regenerar. Como é o nosso comportamento, né? Num planeta primitivo, né? Planeta primitivo. Aqui já é o comportamento nosso, de acordo com as nossas associações e associativismo dentro do planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos vivendo hoje. E aqui seria o nosso futuro, dentro de um planeta de regeneração. Então, se nós pegarmos lá, quando a gente ainda estava na Idade da Pedra, né, nós vivíamos em tribos. O que é uma tribo? É onde algumas pessoas se juntam, né, para poder ter condição de ter um pouco mais de segurança, uma fácil alimentação, né, e uma procriação mais tranquila. Isso é uma tribo. Mais nada que isso. É praticamente uma alcateia de lobos. Era assim que nós vivíamos, tá? Num planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos vivendo hoje, tá? Nós já temos famílias. Famílias provacionais, onde a gente vem provar, ser testado. Então a família serve para que nós sejamos testados. Por isso que nós temos aquele cunhado difícil, aquela sogra ruim, para nós ser testado. Família serve para isso aí, tá? Dentro do planeta de provas e expiações. No planeta de regeneração, nós vamos ter famílias afins. Não vai mais ter pessoas com quem a gente vai ter, digamos assim, desentendimentos nas famílias. Todas as famílias terão um objetivo só. Quem encarnar naquele grupo tem o mesmo objetivo, afim, tá? Se nós pegarmos no planeta de primitivo, nós morávamos em tabas, né? Cavernas, tabas, é assim que nós morávamos. Hoje nós moramos em casas. Futuramente nós vamos morar num... O que é a diferença entre casa e lar? Qual é o próximo passo? Harmonia. A palavra harmonia, gente, vem de amor. Amor, harmonia. Ok? Quando você está em desarmonia, é porque você não tem amor. A harmonia significa que estaremos em amor. Um lar, a base do lar tem que ser a harmonia, tá? Quando nós estávamos num planeta primitivo, nós vivíamos sempre na defesa armada. A defesa era nós, ou o grupo que estava junto. Seja na base de lança, flechas, pauladas, nós nos defendíamos sempre agredindo, né? Hoje nós temos uma defesa pública, que já não é nossa. Nós não precisamos mais ficar na espreita esperando que alguém nos ataque, né? Existe uma defesa que faz a nossa defesa. O futuro nós teremos o direito. Cada um respeita o direito do outro. Assim, ninguém precisa se agredir. Tá? Quando nós estávamos no planeta de provas de primitivo, nós tirávamos o nosso alimento das florestas selvagens, da caça, né,
da extração de frutas, de raízes, de folhas. Essa é a nossa alimentação. No planeta de provas e expiações em que nós estamos vivendo hoje, nós temos a agricultura extensiva. Né? Se vocês pegarem lá para trás, vocês vão ver que, à medida que as pessoas se socializaram, elas precisaram criar a agricultura extensiva para alimentar toda essa galera. Né? Assim funciona? Há um tempo atrás, nós tínhamos a mão de obra escrava, depois a mão de obra servil e assim por diante. Mas assim funcionava as grandes plantações. Hoje nós temos a tecnologia. Nós não precisamos mais da mão de obra escrava, nem serva, nem nada. Né? Hoje tudo na base da tecnologia. Hoje nós temos sementes, nós temos preparação de terra. Então nós estamos seguindo até um ponto em que nós vamos trabalhar a agricultura de forma sustentável. Hoje já se fala muito em agricultura orgânica. Né? O que é agricultura orgânica? Uma boa semente, uma boa qualidade de produção, sem agredir o meio ambiente. E com uma qualidade de saúde, saudável, alimentos saudáveis. Esse é o futuro do planeta de regeneração. Nós só vamos nos alimentar de produtos saudáveis. Okay? Quando nós estávamos num planeta de primitivo, nós tínhamos o impulso. Era o nosso impulso. Qualquer coisa na reação era nossa, primitiva. Quando nós passamos para um planeta de provas e expiações, nós estamos trabalhando o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é isso aqui, ó. Eu ajo de acordo com o que todos agem. Né? Então, se estão roubando lá em Brasília, eu também vou roubar aqui embaixo. Senso comum. Ok? Se estão fazendo a caridade, eu faço a caridade. Eu ajo de acordo com o senso comum. É o que nós temos hoje, senso comum. E nós vamos passar para ter, a partir de agora, a comunhão de ideias. O que é a comunhão de ideias? De acordo com o que for melhor, nós vamos agir. Para todos. Não é mais como se age, mas como seria melhor para todos. Comunhão de ideias. Nós, quando estávamos no planeta primitivo, nós vivíamos dentro de um território. O mundo não tinha propriedade. Nós formávamos o território como forma um cachorro, como forma uma coisa, e defendíamos e tentávamos morar naquele território. Tá? Quando nós passamos para um planeta de provas e expiações, começou a haver a propriedade privada. Então eu me importo agora não só com o meu território, mas eu me importo só com aquilo que é minha propriedade. Da cerca para lá é problema do outro. Propriedade privada. Ok? No futuro nós teremos uma preocupação com todo o planeta. Muda também. Ok? Nós não vamos nos preocupar mais com as nossas propriedades, embora todos teremos propriedades. Mas eu vou me preocupar também com como é que está a propriedade do vizinho. Porque a propriedade do vizinho que está do meu lado interfere na qualidade da minha propriedade. Então eu vou me preocupar também. Ok? No planeta de primitivo, a gente acreditava em deuses. O sol era um deus, a lua era um deus, o inverno era um deus, as árvores eram deuses. Quando nós passamos para provas e expiações, nós temos as religiões. E num planeta de regeneração, nós vamos atrás da espiritualidade, que é outra situação. Ok? Muito bem. Na pergunta 204 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta assim. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às vidas anteriores? O que ele está perguntando? Ele está perguntando o seguinte. Se nós já tivemos muitas existências, as pessoas que estão vivendo conosco fizeram parte dessas existências? É isso que ele está perguntando. O que vocês acham? Sim, de alguma forma sim. Certeza, né? Com certeza. Olha a resposta dele. Não poderia ser de outra maneira. Não poderia. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações, tá? Que remontam às existências anteriores. Disso decorre frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos, que vos parecem, inclusive, estranhos. Mas nós temos uma simpatia, né? Que às vezes não seja nem na nossa família. Essa simpatia mostra que nós já tivemos convivências boas com essas pessoas.
E as antipatias mostram que nós tivemos convivências não tão boas assim, um pouco mais amargas. Na 205 ele pergunta assim: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços da família, tá? Fazendo-nos remontar às existências anteriores. Por que ele está perguntando, dizendo assim? Bom, se então cada espírito vive numa família hoje, uma família amanhã, então esse vínculo familiar que nós temos hoje não importa. Perde-se essa importância. Algumas pessoas acham isso, tá? Olha a resposta dos espíritos. Muito pelo contrário. Ela amplia, em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Não fica preso a essas coisas de hoje só. Há uma amarração muito maior. Então, às vezes, em momentos difíceis de uma família, em que você simplesmente chutaria o balde, vem uma inspiração, pô, peraí, mas não posso fazer isso. Entendeu? Mesmo que a gente não saiba, mas isso acontece. Okay? A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no o vosso vizinho ou o vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Então, se chegar um cara pedir um pedaço de pão na tua porta, quem que te garante que não foi uma pessoa da tua família? Essa situação faz com que nós passamos a ser menos egoístas. Começamos a pensar que não só as pessoas que moram conosco são a nossa família, mas quem sabe quantas pessoas que estão aqui fora nós podemos ter sido parentes em várias encarnações. Não é verdade? Então a minha família, que era 2 ou 3 ou 4, hoje está desse tamanho. E se eu começar a pensar nisso, possa ser a cidade de Itaópolis inteira. E assim por diante. E a gente vai ver depois, quando eu falar sobre a família cósmica, é exatamente isso. Podem ter certeza absoluta. Esse grupo de pessoas que moram em Itaópolis, não, é claro, todos, mas a grande maioria que a gente tem um acesso, somos espíritos vindo de uma família muito maior. A gente vai falar sobre isso. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você começa a perceber que a tua família aumenta e não diminui. Essa é a diferença. Na 206, o Kardec diz assim: desde que não há filiação entre os espíritos, ou seja, não há uma filiação de sangue, dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Bom, peraí. Já que existe uma encarnação, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na outra família, então quer dizer que o meu avô passou por aqui, mas não tem nenhum vínculo comigo? Então eu não tenho que mergulhar no meu avô ser uma pessoa boa? Essa é a pergunta. Acabou então esse orgulho de família? Eles respondem que... seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Espíritos elevados, não espíritos ricos, nem poderosos, nem importantes. Porque se orgulhar de ter um parente que foi prefeito, né, foi político, que foi um cara dono de bastante imóveis, isso não traz nenhum tipo de felicidade para aquele espírito. Nenhum tipo. A única felicidade que traz é você lembrar do teu avô como uma pessoa que gostava de você, que você gostava dele, que te ensinou coisas. Espíritos elevados. Esse é o orgulho que nós devemos ter com espíritos que passam pela nossa família. Ok? Essa forma. Na 695, e agora nós vamos começar a falar sobre justamente essa união entre dois seres, porque é o início da família. A família inicia com a união de dois seres. Né? Ele pergunta sobre o casamento. Kardec pergunta sobre o casamento. Ele pergunta assim: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Vou dizer, na verdade, no futuro ninguém se casará? Porque é contrário. Se é contrário à lei da natureza, vai se perdendo isso, né? Esse costume vai se perdendo. Vamos lembrar do que eu falei. Quando nós vivíamos em tribos, não existia casamento. O homem tinha várias parceiras e procriava. E o filho nem sabia que existia. Quem cuidava do filho na aldeia
Era a mulher. Era a responsabilidade da mulher criar o filho. Ele tinha vários filhos e não era a responsabilidade dele. Quando nós passamos a viver num planeta de provas e expiação, os homens já tiveram uma certa responsabilidade sobre o convívio da família. Então, o que vocês acham que vai acontecer num planeta de regeneração? Acaba o casamento? Será que acaba o casamento? Não. De jeito nenhum. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Por quê, gente? Eu já vou explicar por quê. Porque nós ainda temos uma ideia completamente errada do que é um casamento. Nós usamos o casamento para outros fins. Eu já explico. Na 696, o Kardec pergunta, insistente nessa questão. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Ninguém vai se casar. Gente, casamento não é ir lá no padre, né, ou ir lá no registro civil e tal, nós estamos casando, fazendo. Casamento é a união. Não interessa se você tem ou não. Exatamente. Não interessa se você é homem ou mulher, pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Não interessa. É a união para viver juntos. Essa é a situação. Tá? Para dar continuidade a uma família. Tá? Ok? Os Espíritos respondem, se o casamento acabasse, se a união acabasse, nós retornaríamos à vida dos animais. E aí o Kardec faz um comentário. Para ter o plano preservatório. Não teria, exatamente. É isso mesmo. Eu vou falar isso depois. Mas é bem isso mesmo. Sem casamento, sem família, sem união, como é que nós íamos ter um grupo familiar para encarnar e nos educarmos e nos regenerarmos? Então é necessário que haja uma união familiar. Tá? É necessário. E o Kardec faz um comentário sobre isso. Ele diz assim, a união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. Todos os animais fazem isso. Tá? O casamento é um dos primeiros atos do progresso na sociedade humana. Quanto mais evoluído o animal, mais tempo ele vive junto com o seu parceiro. Tá? Porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições. A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão um exemplo das uniões constantes. Que diga o pinguim, né? O pinguim vive com a fêmea por resto da vida. Inclusive, o macho choca o ovo ainda. Faz tudo isso. Tá certo. Mas é uma questão... Mas veja, gente, percebam que essa relação casamento está mudando. Já mudou. Esses últimos anos mudou demais. Eu lembro, no meu tempo, era assim, o homem tinha que prover o financeiro, manter a casa, e a mulher cuidava da casa, dos filhos e tal. Existia uma diferença de atividades. Hoje não tem mais. Né? Hoje, tanto o homem quanto a mulher cuidam dos filhos, provêm a casa, eles fazem esse serviço em conjunto. Esse é o futuro. A união acaba com nós temos que tirar essa mistificação. Homem é assim, mulher é assim. Não. Tem uma união. Só não pode lavar a louça, hein? Porque lavar a louça não dá. Fazer casa, lavar louça não pode. Não, mas na casa dá, né? Que não lavar a louça. Tem umas religiões que ainda hoje falam que a mulher tem que ser subordinada ao homem, né? Mas isso então, porque o planeta ele não evolui todo de uma vez. Ele evolui em espaços. Pode ver que em sociedades mais evoluídas, né? Vamos pegar a Europa e tal, sempre as tarefas são distribuídas. A mulher hoje, 80 e poucos % trabalha fora. Se você puxar isso para a década de 60, quantas mulheres trabalhavam fora? 10, 15, 20% talvez no máximo. Então fez com que as famílias fossem mudando, né? Fossem mudando, ok? Isso é avanço, evolução. Tá? Na 386 ele pergunta, 2 seres, essa é a pergunta que a gente sempre gostaria de fazer para os espíritos. 2 seres que se conheceram e se amaram em uma outra vida, podem encontrar-se em outra existência corpórea e se reconhecerem? Olha que bonito, né? Pensou? Será que isso acontece? 2 seres lembrarem de vidas passadas que viveram amores, né? Viveram romances, se encontrarem novamente e voltar a se lembrar disso?
Olha, a felicidade na hora do casamento, hein? No plano espiritual, pode. Aqui Aqui não, porque nós temos isso, é bem isso mesmo. Exatamente isso. os outros esquecimentos. Exatamente. Porque senão, os outros talvez... Senão você não participaria da tua obrigação. Eu não vou. Eu vim pra cá com uma obrigação e ficar com a Eugênia. Nós fazemos um casal. Mas ela não é o meu amor da minha vida. De repente aparece a Angélica e eu lembro, puxa, mas a Angélica eu gosto dela. Pra que eu vou ficar com ela? Então não tem, se nós fizer isso, gente, nós acabamos virando uma bagunça. Porque quantas mulheres ou quantos homens, eu já fui mulher também, passaram pela minha vida. E se eu lembrar de todos eles, eu vou ficar louco. Né? Entendeu? Então para isso existe o enriquecimento e existe um planejamento do casamento. Ok? Reconhecerem-se? Não, isso não. Mas serem atraídos um pelos outros, isso sim. Isso é natural, isso acontece. Tá? E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provém de outra causa. Então a gente vê aqueles casais, né, parece que, nossa, se conhece e se conhece mesmo. Há muito tempo se conhece e se reencontraram. Uma oportunidade que eles tiveram. Tá? Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. E parece que isso acontece mesmo, né? A gente não parece que a gente passa um bom tempo procurando, será que? Olha para lá, olha para cá. Parece que a gente está procurando alguém. É assim que funciona. E estamos mesmo. Porque a gente lembra que passou momentos bons. Porque a gente passou um momento ruim, com certeza, nas encarnações passadas. Mas também passamos momentos bons. E esses momentos bons é que ficam presentes no coração da gente. Então a gente parece que fica querendo ter novamente aqueles momentos bons, querendo ter. E parece que precisa de uma pessoa para fazer parte disso. Por isso que a gente procura. Uma eterna procura. Segundo a espiritualidade, nesse planeta de provas e expiações que nós estamos hoje, nós temos alguns tipos de casamentos. Tá? O primeiro tipo de casamento, que eles chamam, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está também no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralta. Ele diz assim: existem os casamentos acidentais. O que são os casamentos acidentais? É o encontro de almas, é um acidente, realmente é um acidente. Né? Por efeito de atração momentânea, é aquela paixão. Nossa, essa é a mulher da minha vida. Esse cara é o príncipe, é o cavalo, só falta o cavalo. E você, depois de se agarra. Depois de 2 anos, caiu o cavalo. Né? Então, é atração momentânea, sem qualquer programação espiritual. Não houve programação espiritual. Tem um livro do Richard Simonetti, falava Plano B, que ele fala bem essa situação, em que um espírito veio programado para fazer um trabalho grandioso, junto com outra pessoa, e a mulher que ficava com ele acabou engravidando, por uma bagunça que teve, né, uma alucinação, e casou com outro. Aí o que a espiritualidade faz? Cria um plano B. Usa, por exemplo, ele que devia ter casado, ele vai para outro ramo, acaba não casando, espera até o momento em que ela volta para ele, eles cumprem o papel. Eles fazem um. Sabe, quando você tem uma linha reta fácil de seguir, e que você tem que fazer todo esse retorno aqui, é assim que funciona. Tá? Então o que acontece no casamento ocidental? Né? São casamentos que são uniões mais pela matéria. Né? Hoje nós não temos tanto, mas ainda tem. Casamentos que tem que ter lucro. Você entra num casamento para ter lucro. Né? Lucro, ou seja, status social, né? Lucro de vaidade. Eu estou casado com o cidadão lá. Não interessa seu, mas eu estou casado com o cara. Né? Lucro para ter autoestima. Aquela pessoa, poxa vida, eu me sinto bem, como ele me faz bem. Até a hora que ele cansar. A hora que ele cansar, perdeu, faz bem. Né? Fuga. Principalmente com mulheres, acontecia muito isso. A mulher já não aguentava mais ficar em casa, precisava arrumar um marido para sair, porque, né, sair da casa. Solteirão, esse passava dos 23 já era solteirão. Já tinha que arrumar um marido. Então isso é fuga. Abraçava e pegava a mão. Aí que não der certo. Sexo, né? Os homens principalmente têm muita visão no sexo, na procriação, né? Começam a achar procuram a moça mais linda do mundo. E acham que essa mulher vai ficar linda pro resto da vida. Né? Coisa não é bem assim. Né?
E aí tudo que foi baseado no sexo começa a cair. Tá? Olha a tirinha aqui, ó. Marido inútil, você devia ajudar na limpeza doméstica. Ela está cobrando dele. Ela disse, Sônia, se não fosse pelo meu dinheiro, essa casa não estaria aqui. E ele disse, se não fosse pelo seu dinheiro, nem eu estaria aqui. Esse é um casamento acidental, ok? Esse é um casamento acidental. Então, casamentos acidentais, atrações momentâneas, conveniência, famílias e famílias, antigamente tinha muito isso, né? Você não pode casar com uma família. De que família ele é? Primeira pergunta que perguntavam, né? Que família ele é? Então, conveniência. Fuga do lar, que nós acabamos de falar, né? União forçada, às vezes por um problema, acaba tendo que uma união forçada. Diplomatas, reis, a nobreza geralmente tinha casamentos forçados, né? Uniões interessantes. E vaidade, que eu acabei de falar, né? Então aqui, ó, ele trabalhando, veja a diferença, ele pensando nas 101 posições e ela nas 102 desculpas, né? E é mais ou menos isso que acontece. Outro tipo de casamento em que o Martins Peralva fala são os casamentos provacionais. Esse tipo de casamento que nós vimos ali, gente, esse tipo de casamento, ele já foi grande maioria dos casamentos na Terra. Hoje já não é mais. Perdeu força. Os casamentos acidentais. Né? Hoje não é mais. Hoje a grande maioria está aqui. Essa é a grande maioria. Tá? Então, casamentos provacionais é o reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Tá? Então, é o seguinte: casamento em planeta de prova de expiação é um casamento que gera isso. Tá? Dívidas e provas. Bom, se eu já não me... Eu vim para pagar uma dívida para ela, ela para pagar uma dívida para mim, o que você acha que vai dar isso? Vocês já encontraram duas pessoas, uma querendo cobrar e outra não querendo pagar? É isso que acontece. Provas e expiações, tá? Reajustes. A grande maioria dos casamentos na Terra são assim. Tá? São assim, gente. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. É assim. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui nos reajustando. Tá? E os que conseguem entender isso e conseguem exercitar paciência, tolerância, compreensão, perdão. Casamento sem perdão não funciona. Perdão no casamento é todo dia, gente. Não tem como. Né? Todo dia você tem que perdoar o parceiro, ou ser perdoado. Porque, querendo ou não, às vezes, você, por mais que você não queira, mas você fere. Depois você fica assim, mas não devia ter falado isso. Não, você falou. Por que falou? Porque coisas anteriores ainda te fazem lembranças e você cutuca. Casamentos de provas e expiações. É o que nós vivemos hoje. Tá? Outro tipo de casamento. E isso que gera o que, gente? Grande parte. Por isso que tem tanto divórcio hoje, né? Principalmente porque antigamente essa pessoa aqui... Não, gente, ei, é sério. 70% dos divórcios quem chuta é a... Por que isso acontece? Até hoje, essa pessoa aqui era uma pessoa paciente, tolerante, submissa. A cultura, a tradição fez com que viesse até aqui. A partir do momento que teve que dividir os trabalhos, essa pessoa aqui começou a perceber que, peraí, bom, se eu estou ganhando a mesma coisa, se eu estou ajudando, não, por que eu tenho que trabalhar igual e por que tem que sofrer igual? Então, Isso aí é o acordo, né? esse é um acordo. Ele entra com a bunda e a outra no pé. Gera também tragédias. Como tem tragédias familiares, né? Se você quiser fazer, escute o canal, como é que Rede TV, SBT de tarde, você vai ver quantidade de tragédia que não tem. As mulheres apanham dos maridos bêbados, os maridos apanham das mulheres. Né? Aqui ela está dizendo, ó, querido, você poderia me adiantar a sura das 8? Porque eu preciso fazer a quê? Então, para vocês verem, isso é o que nós vivemos, gente. É isso que nós vivemos. Né? Então, às vezes a gente diz, nossa, meu casamento é ruim, mas tem piores. Tem piores, com certeza. Né? Outro tipo de casamento que nós temos, e aí nós começamos a ter casamentos mais leves. Mas pensem bem,
Os dois que eu falei ali ainda fazem parte de 90% de todos os casamentos que nós temos aqui. Então, às vezes, assim, dizem, poxa, mas onde é que se conta o amor, o romance, a história toda? Isso você tem que construir, cara. Não tem como. Tá? Porque, infelizmente, nós somos espíritos imperfeitos. E temos que aprender a ter paciência, aprender a ter tolerância, aprender a perdoar. E não tem outra forma melhor do que aprender dessa forma. Né? Quando nós aprender isso, beleza, nós vamos ter casamentos afins, que é o que vai acontecer no planeta de regeneração, casamentos afins. A gente vai trabalhar sem problema. O casamento vai ser igual. Todo mundo vai ter o mesmo tipo de relacionamento. Vai ter o quê? Harmonia, amor no lar. Né? É assim que funciona. Outro tipo de casamento é o casamento sacrificial. Isso acontece também aqui ainda. É o reencontro de uma alma iluminada, né, com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Essa alma vem para ajudar essa. Isso acontece bastante também. Tá? Então é assim, ó. Uma tem moral elevada no relacionamento e o outro tem a moral baixa. Então o que acontece? Vocês já não escutaram aquelas histórias assim, dizendo assim, não sei como é que essa mulher aguenta esse cara. Pô, mas ele só sacaneia a vida dela. E a mulher aguenta. Moral elevada. Está esperando o momento do reajuste. Ela precisa ajudar. Ela veio para ajudar. E ela vai ajudar. Ou se não, vocês não viram falar, como é que esse cara consegue aguentar essa mulher em casa? Fofoqueira, ranzinza, feia, né? E o cara é gente boa e tal, boa praça, então tem dinheiro. Como é que ele aguenta? Moral. Sabe da missão que veio, sabe do ajuste que tem que fazer e cuida para isso. Okay? Essa é um casamento sacrificial. Outro tipo de casamento, e esses são os mais gostosos. São poucos, mas existem aqui no planeta já. Casamentos afins. Ou seja, é o reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos e progresso. Vem para progredir os dois. Né? Passou aquela fase já e os dois estão no mesmo caminho. Okay? Casamentos afins se amam, consolidam antigas afeições, trazem coisas boas, não coisas ruins. Né? São almas bastante esclarecidas. 2% dos casamentos, nem isso, talvez, menos que isso que acontece. São os casamentos afins. Outro tipo de casamento, os casamentos transcendentais. Reencontro de almas engrandecidas no bem, reúnem-se para o progressos humanitários. Esse é raríssimo na Terra. Raríssimo. Um exemplo, São José e Maria. Né? É um casal que veio com uma missão planetária. Allan Kardec e a Emily, que é a mulher dele. Os dois trabalharam junto na codificação. Missão planetária. Está entendendo? Se unem com finalidade elevada. Tá? Para realizações de interesses geral. São raríssimas na Terra. Ok? Pergunta, senhores? Deu para entender?